E aí, seus nerds? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo em cima? Seguinte, a gente adentrou ao século XIX, né, naquela perspectiva do Rubensbauer, que é o autor que eu estou usando como referência aqui, à torta e à direito, sem pagamento de royalties nem nada, o longo século XIX, né? O século que começa na Revolução Francesa, dentro da nossa interpretação histórica, obviamente, e vai até a Primeira Guerra Mundial, né? A gente depois, inclusive, vai montar essa linha completinha de maneira retrospectiva. De qualquer forma, é o seguinte, esse longo século XIX, que se inicia com o processo revolucionário, né, e com a ascensão da burguesia, o século XIX é o século de instauração, né, da ordem burguesa, e, portanto, do mundo liberal, do mundo capitalista, do mundo industrial, tecnológico, uma noção de velocidade do tempo, né, um mundo de consumo, de conhecimento cada vez mais específico, né, de desenvolvimento das ciências. É nesse século que a coisa se instaura. E aí o que a gente viu até agora, né, nesse início de século XIX, e vamos considerar assim, vamos considerar a primeira metade do século XIX, da Revolução Francesa, até a Primavera dos Povos, portanto de 1789 até 1848. E o que dá para perceber nesse primeiro momento, né, de maneira óbvia, visão panorâmica, geral, é um choque entre forças revolucionárias e forças antirrevolucionárias, contra-revolucionárias. Do ponto de vista das forças revolucionárias, os maiores exemplos são a própria Revolução Francesa e o período napoleônico. E de força contra-revolucionária, né, a reunião de cúpula, né, o Congresso de Viena, como o principal norte de resistência dos absolutistas, do antigo regime. E o que a gente percebeu, e essas datas também a gente vai tirar do Rubensbauer, é que depois de 5 anos do Congresso de Viena, ou seja, dessa tentativa, né, de como se fosse riscar do mapa a Revolução Francesa e a Era Napoleônicas e as suas influências e tudo mais, depois de 5 anos, o processo revolucionário ele volta a explodir na Europa. Então, o Rubensbauer separa essas datas que de 1820 até 1824, a Europa viveu um novo período revolucionário. De 1830 até 38, mais um, e finalmente 1848 com a Primavera dos Povos, né, sendo, vamos dizer assim, o ápice dessa leva de revoluções, das chamadas revoluções liberais. Em 1848 vai ter uma peculiaridade muito grande, porque além das revoluções, da consolidação das revoluções burguesas liberais, vão aparecer as revoluções de cunho popular, que começam a ser norteadas por outras formas de pensamento que a gente vai chamar genericamente aqui de esquerdas, né? Então esse cenário é o cenário das revoluções liberais. Agora, o que eu queria que a gente tratasse agora, antes de comentar as revoluções liberais propriamente ditas, eram as formas de pensamento que guiavam essas revoluções. Até porque, como a Primavera dos Povos, né, ela tem uma fase que é predominantemente assim popular, de caráter social, com propostas que a gente está identificando aqui como de esquerda ou como progressistas, para usar o vocabulário da época, e que é um vocabulário que se mantém ainda hoje. Eu queria que a gente visse primeiro justamente quais eram as ideias, né, que guiavam tanto burgueses quanto esses setores mais populares, mais sociais, ou com propostas sociais, que poderiam ser operários, mais figuras assim de classe média baixa, ou eventualmente alguém de classe média média, alguém de classe média alta, mas que se engajava, né, numa luta de cunho mais social, de cunho mais popular, de cunho mais progressista. Então a gente vai tratar sobre ideologias do século XIX e que reverberam fortemente até os dias de hoje. Agora, no primeiro momento, a gente vai ficar com a parte de ideologias ligadas ao setor burguês. Então, que pega o liberalismo e o nacionalismo. Sempre que para nacionalismo, a gente vai tratar de nação e nacionalismo, né? Vamos tratar, assim, da comunidade social, da comunidade sociopolítica, que pode ser chamada de nação, que ela teria como características, e o discurso que nasce a partir disso, a ideologia que se desenvolve a partir desta comunidade, da sua concepção, que é o nacionalismo. Beleza? São coisas diferentes, mas que, obviamente, estão interligadas. A gente vai dedicar mais tempo aqui do vídeo para nação e nacionalismo. Mas eu vou começar comentando liberalismo apenas assim, como uma retomada, uma síntese,
porque na aula de iluminismo a gente já toca nos principais aspectos, né, do pensamento liberal como um todo. Ou seja, ao falar de John Locke, falar de Montesquieu, né, falar mesmo de Rousseau, de Voltaire, de Kant, falar de Adam Smith, dos fisiocratas, já se fala das bases do pensamento liberal. Então a gente vai apenas consolidar essas informações para poder tratar de nacionalismo e de nação com um pouco mais de cuidado, beleza? Então, vamos lá, estamos com 5 minutos aqui agora. Seguinte, liberalismo político, econômico e com a perspectiva social, né? A base do pensamento liberal político, né, vem do John Locke, mas, obviamente, Montesquieu, Rousseau, elementos de Voltaire, inclui influências kantianas, né, porque política e ética andam lado a lado, né? Embora o Kant não tenha desenvolvido uma teoria propriamente política, ele, obviamente, abordou aspectos de filosofia política e como criou uma teoria ética, né, e existe essa associação. Então, assim, para quem está voltado para a prova do Enem, né, ética, inclusive, é o assunto de filosofia, o tema que mais aparece, né? E essa noção, essa relação entre ética e política é muito cobrada na prova, né? Então, a gente pode considerar mesmo contribuições kantianas, né? Mas, de forma geral, o que define a perspectiva liberal no campo da política? Ou seja, no campo da vida em sociedade, né, no campo das leis, das normas de conduta, né, das regras sociais e da autoridade, do exercício do poder, né, elementos fundamentais da reflexão de filosofia política. O que define é que quem tem poder tem limites para que a minha propriedade, para que o meu espaço, para as minhas liberdades individuais, quer dizer, para que as liberdades individuais sejam asseguradas. Então, a divisão dos poderes e defesa da propriedade privada, direitos civis. Esse é o elemento fundamental, né? É o núcleo conceitual de liberalismo político. Então, quem tem poder tem limites, o que na prática se faz pela divisão dos poderes, algo que John Locke já tinha anunciado, e aí é o trabalho clássico do Montesquieu, né? Ele desdobra e desenvolve mais, e a defesa da propriedade privada no entendimento lockeano, que obviamente ficou de herança para os outros. Então, eu sou dono da minha vida, dentro daquela perspectiva justnaturalista, né, de direito natural, da teoria contratualista, do estado de natureza. Eu sou dono da minha vida, o maior bem que eu possuo. Eu posso fazer o que eu quiser com ela, desde que eu respeite o espaço dos outros, né? Ou seja, essa premissa que para nós hoje é básica, fundamental, é meio que chover no molhado. Para a época, era a época revolucionária, né? Fale isso para um rei absolutista, né? O seu espaço termina quando acaba o meu. E aí você perdeu a cabeça, né? Então, essa premissa de que a minha liberdade ela tem um determinado raio de ação e que ser livre, elemento do Montesquieu, não é fazer tudo o que se quer, né? Ou seja, se a gente fizesse tudo o que a gente quer, haveria uma falsa sensação de liberdade, que eu poderia invadir o seu espaço, você poderia invadir o meu, e no fundo, não haveriam ações livres. Então, ter limites é o que possibilita o exercício da liberdade, porque dentro dos meus limites eu faço o que eu quero. Até onde vai o meu limite? Até quando começar o do outro, né? E tudo aquilo que eu produzo como esforço, como fruto do meu trabalho, ou seja, os bens, a produção de riqueza, me pertence. Então, a propriedade privada, os elementos básicos dos direitos civis, vida, liberdade e bens. Essência do liberalismo político. Liberalismo econômico, aquilo que tem como base lá o pensamento dos fisiocratas, mas lembra que eles não tinham rompido ainda completamente com um pensamento, vamos dizer assim, de origem medieval e que, por sua vez, né, tem elementos de herança romana, muito ligado, portanto, a uma noção de riqueza da nobreza, né, de que riqueza é terra, né? E aí Adam Smith, Thompson, Davi Ricardo, Malthus, Karl Marx, ou seja, o que todos eles têm em consenso é que o que produz riqueza é justamente o trabalho. Até por isso, né, o fruto do meu trabalho me pertence. Então, dentro desses teóricos econômicos, que começam lá com os fisiocratas, embora não com uma ruptura total, mas aí sim com Adam Smith, né, ou seja, o clássico, né, da riqueza das nações. Em 1776, que é onde o lançamento do livro, tem outras obras bem significativas, né, no campo econômico. A sua polícia aqui, né? Eu já estou nas grades!
né? Mas tudo bem. Estou nas grades, porém dentro do meu limite, exercendo a minha liberdade, né? Que eu estava falando? Você e sua capacidade virtual de me distrair. Aí eu estava colocando que é com o Adam Smith, efetivamente, né, e outros teóricos da época, mas, vamos dizer assim, o nome dele é o nome simbólico, né, que se define a essência do liberalismo econômico como a não intervenção do Estado na economia, a partir daquelas premissas que o que move a ação humana é um interesse, né, individual, sendo que o interesse individual, guiado pela racionalidade, aí elemento fundamental, né, dos iluministas, do esclarecimento, eu vou procurar maximizar o meu ganho e minimizar as minhas perdas, né? E que na dinâmica econômica, daquilo que se chama de mercado, né, seja a dinâmica livre, espontânea, dentro desses interesses guiados pela racionalidade, produtores, comerciantes e consumidores, essa dinâmica ela acontece de maneira natural, ou seja, de acordo com regras próprias que a própria dinâmica impõe, né? Então, a noção de oferta e procura, de concorrência, de qualidade dos produtos, e que nenhuma entidade externa a esta dinâmica pode interferir, a não ser que algum desses indivíduos, né, prejudique o outro de maneira intencional, né? Aí o Estado pode vir lá, arrumar a casinha e ele volta para dele. A mesma premissa na lógica política, né? Se os indivíduos não invadirem o espaço um do outro, o Estado fica quieto. Se o indivíduo invade a propriedade privada de alguém, ou seja, a vida, a liberdade ou os bens de alguém, o Estado pode ir lá exercer o seu poder de coerção, garantir a propriedade privada e voltar para o lugar dele, né? Então, dentro da lógica liberal econômica, não intervenção do Estado na economia. Qual é a perspectiva social do liberalismo? Aí é o individualismo, né? Aquela noção de que a sociedade ela não tem existência real, ela apenas tem uma existência mental, né? Lembra daquela questão filosófica que era a problemática dos universais, né? A questão filosófica medieval do período da escolástica, né? Então, os nomes, né? Tem existência real ou não, são apenas elementos mentais, né? Os universais, né? Os universais são reais, os realistas, ou são apenas mentais, né? Eles são apenas nomes. Então, assim, dentro dessa perspectiva, sociedade não seria algo real, sociedade não é algo que existe, é apenas um nome que a gente usa para descrever determinadas coisas. O que existe mesmo na lógica liberal são indivíduos. Esses sim são entidades orgânicas, efetivamente existem, e os indivíduos estão tentando ser felizes na merda desta vida, né? Cada um guiado pelos seus interesses, de maneira racional, tarará, tarará. Então, individualismo. E aí, esses elementos, obviamente, todos se conectam, né? É o indivíduo que deve ser protegido, as liberdades individuais, por aí vai. Então, essas são as premissas fundamentais da concepção liberal. E a gente vai ver que, em algum nível, inclusive, o nacionalismo, uma ideologia burguesa, ele entra em choque com a concepção liberal, né? Liberalismo e nacionalismo, em certa medida, têm contradições, né? Eles se chocam. Vai dizer isso depois. Bom, vamos entrar então na parte de nação e nacionalismo. Deixa eu ver o tempo aqui. 3 minutos, então beleza. Quase que eu espirrei, galera. Deu uma segurada aqui, mas se eu precisar eu vou esperar. Esperar não, né? Esperar e espirrar. Vocês vão esperar e eu vou espirrar. E eu não vou cortar essa parte, porque aqui é igual a merda da vida, em grades, na espontaneidade, né? Não há cortes. Glauber Rocha, lembra? Uma webcam na mão, conteúdo na cabeça e vamos nessa. Então, se eu estivesse na sala de aula, eu espirraria. Portanto, se eu estiver aqui e tiver vontade de espirrar, eu vou espirrar. Estou até com o meu lencinho aqui, beleza? Covid! Né? Bom, vamos lá. A noção de nação, esse vocabulário, ele já era usado mesmo antes do século XVIII e do século XIX. Só que a gente pode dizer que o conceito de nação, a ideia de nação que a gente conhece, ela nasce nesse momento da Era das Revoluções, né? Ainda não como na Revolução Francesa, o vocabulário já é usado, o nacionalismo já aparece, tem um Abad,
né, uma figura do clero, que usa a noção de nacionalismo como forma de crítica, dizendo que o nacionalismo aparece naquele período dos jacobinos. Foi um livro que esse Abad escreveu, como era mais ou menos memórias para a contribuição de uma história do jacobinismo, memórias para se servir a história do jacobinismo, algo desse tipo. E ele usa nacionalismo como um elemento negativo de um discurso que os jacobinos criaram e que através desse discurso você poderia enganar, você poderia bater de frente com outras nações. Aí ele até comenta, daqui a pouco a gente faz essa distinção melhor do que eu vou falar agora, mas ele até fala que a esse sentimento, né, a esse discurso, essa ideia de nação, se deu o nome de uma virtude, né, de patriotismo. Ele meio que confunde um pouco dos dois termos, ou o uso ruim de um implica em outra coisa. Daqui a pouco eu faço melhor essa distinção, mas só para chamar a atenção que a ideia de nacionalismo, né, já foi usado o vocabulário na Revolução Francesa, antes não. Nação já existiu o vocabulário antes da Revolução Francesa, mas do jeito que a gente usa hoje, surge neste momento da era das revoluções. Então, usar a palavra nação, né, no sentido atual, já aparece nos idealistas alemães, né, nos filósofos do idealismo alemão, principalmente o Fichte, mas tem também o Schelling, tem o Hegel, né, mas sobretudo o Fichte. Agora, assim, uma teoria sobre o que é nação, uma teoria consciente, discutindo o termo nação, é algo que vai estar ligado com um dos líderes, uma das grandes referências nacionais, populares, de liderança da unificação italiana, o Giuseppe Mazzini, portanto, ali na metade do século XIX. Nação, antes da Era das Revoluções, nação poderia designar uma tribo, um reino, ou mesmo um continente inteiro. Então, o vocabulário já tinha sido usado para falar da nação europeia, por exemplo, né? Já tinha sido usado para falar mesmo de nação francesa, mas também de nação catalã, né? De nação provençal, né? A Provença é uma região, né? da França. Usava-se o vocabulário para falar mesmo de determinados grupos. Então, a nação dos godos, coisa desse tipo. Nação ligada a um Estado é um vocabulário deste cenário. E aí, o que essa palavra implicaria? Né? Que tipo de elementos ela passa? A noção de nação, ela se refere a uma comunidade que teria origens e vínculos naturais de maneira espontânea e que, portanto, seria a base para a formação de uma estrutura, de uma entidade política, né, organizada, institucional, que é o Estado. Portanto, nação, uma comunidade, né, um grupo de pessoas que tem vínculos espontâneos e naturais, sendo que este grupo é o fundamento, é a base, é o elemento legítimo para se formar uma comunidade política institucionalizada que ganha o nome de Estado, né? Aí vai criando a noção de um Estado-nação, tudo bem? Bom, nacionalismo é o discurso, a ideologia que nasce em cima dessa concepção de nação. E aí vamos definir primeiro ideologia, né? A primeira, assim, o primeiro termo, o primeiro uso moderno dessa noção de ideologia está ali nos iluministas no final do século XVIII. Ideologia era simplesmente uma área da filosofia que estudava as ideias. Esse sentido de ideologia ele ficou datado, ele caducou, ele ficou nessa época, ele não chega até os dias de hoje, né? Ao longo do século XIX, outros dois conceitos de ideologia se desenvolveram e esses sim são os que chegam até o dia de hoje. Um deles é um conceito que a gente pode chamar mais ou menos de acrítico, assim, um conceito imparcial, seco, ou como se fosse meio que uma tradução do termo, né? Ideologia como um conjunto de ideias, essas ideias articuladas, essas ideias têm um certo, ou seja, ou pelo menos o propósito é que elas sejam articuladas, é que elas tenham um nexo, é que elas tenham lógica entre elas, mas não necessariamente acontece. Mas a ideologia é um conjunto de ideias que, com uma articulação mínima, pelo menos, né, expressam uma determinada forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, enxergar a vida, enxergar as coisas. Então, quando a gente fala que o liberalismo é uma ideologia,
É porque o liberalismo é um conjunto de ideias que formam uma determinada visão do mundo. Uma visão de mundo de que sociedade não é algo que efetivamente existe, real, mas sim indivíduos. E, portanto, que deve ser protegido são esses indivíduos. Para os indivíduos serem protegidos, quem tem poder tem que ter limites. É uma forma que eu tenho de enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as coisas. Beleza? Uma terceira forma, e essa também sobrevive muito até os dias de hoje, é a noção de ideologia vinda do Karl Marx. De que como a ideologia, né, ela é fruto do grupo econômico dominante, naquela lógica marxista de infraestrutura e superestrutura, né? Então, na infraestrutura, as relações econômicas, dentro da perspectiva da luta de classe, sendo que a superestrutura ela é fruto da classe dominante, tanto os elementos políticos e jurídicos, quanto os elementos ideológicos, de pensamento, culturais, religiosos e por aí vai. Então, nesse caso, a ideologia, por ser fruto da produção do grupo dominante, a ideologia seria este grupo de ideias, mas que serve ao grupo dominante com um propósito, né, de camuflar, esconder a realidade para dominar o grupo dominado. Né? Então, seria essa perspectiva crítica. E essa visão, essa forma de enxergar a ideologia, ela também chega até os dias de hoje. Bom, nação é essa noção de uma comunidade espontânea, natural, que teria esses vínculos e, portanto, seria o fundamento para se formar o Estado, uma instituição. Nacionalismo é a ideologia, é o discurso, é a forma de ver o mundo que vem a partir da nação, dessa comunidade natural, e tarará, e tarará. Beleza? Bom, o que a gente pode enxergar de problemas ou de incoerência, né, nessas definições? 21 minutos, vamos lá. Quando se fala da nação, né, como uma comunidade, um grupo de pessoas com essa origem natural e espontânea, e que vão construindo laços a partir disso, fundamento do Estado, né? Laços como a língua, laços como elementos da história, como figuras significativas, como símbolos, né? Por exemplo, hino, bandeira, brasão, né? Alimentos, vestimentas, danças, musicalidade, coisas desse tipo, né? Que vão formar o universo dessa nação. Quando se fala de uma origem natural, a gente tem que pensar que um mesmo grupo étnico, né, aí até para usar uma noção, talvez uma mesma noção racial, que é um vocabulário que a gente evita, né, pelas implicações racistas, né, ideológicas que ele tem, né, o uso bizonho que se faz do termo raça, mas vamos pensar assim, numa perspectiva bem intencionada de antropólogos que usam o termo raça com domínio, com propriedade, né, sem essas implicações políticas do termo. Mas você pensar nessa origem natural implicaria que essas pessoas, né, têm a mesma origem, fazem parte do mesmo grupo étnico, do mesmo grupo racial. E que o Estado que elas vão formar, então, também tem essas origens naturais. Portanto, as fronteiras teriam elementos naturais, o próprio idioma falado teria um desenvolvimento natural e espontâneo, os personagens, os eventos, né, os símbolos, tudo isso. E aí, para usar a concepção aqui do Karl Popper, que é um filósofo, né, um cientista metodológico, ele considera que se você parar para pensar minimamente nessa ideia, não tem como conceber, né, tanto do ponto de vista da comunidade das pessoas, uma mesma origem natural, o mesmo grupo étnico e racial, e muito menos no surgimento do Estado como algo também natural, como pensar nas fronteiras naturais. Né? Se eu for pensar no que é o português, né? Ou seja, de maneira primordial, assim, e para nem voltar em tempos pré-históricos, né? Tempos de período ágrafo. Mas vamos imaginar, a Península Ibérica teve presença de fenícios, né? A Península Ibérica teve presença de cartagineses. A Península Ibérica teve presença grega. Depois, ocupação romana. Depois, domínio visigótico. Depois, presença árabe. E aí, a mistura de tudo isso vai gerar o português. Né? Sendo que lembra que Portugal nasce como o condado portucalense, né? Que era vassalo, esse condado, né? Obedecendo ali a família de Borgonha, vassalos do condado de Leão. E aí, nas lutas da Guerra de Reconquista,
e nas lutas de Portugal contra Castela, contra Leão, vai se construindo o território português. Ou seja, como é que você fala de uma origem natural dessas coisas? Né? Ou seja, olha a mistura étnica que tem e olha a construção do território português. E mesmo assim, o azulejo português, né? Ele é de origem árabe, como a própria palavra é, inclusive. Então, você falar de uma certa origem natural, se for pensar no Brasil, aí é que a coisa explode mesmo, né? Ou seja, o território brasileiro ele se inicia com uma linha reta, traçada de polo a polo, num tratado feito entre Portugal e Espanha a partir de uma linha definida pelo Papa, que era a Bula Intercaetera. Né? Se for pensar nos países africanos, ou mesmo nas nações mesmo nas nações europeias, falar da Itália como uma origem espontânea, mas no Congresso de Viena a própria Itália foi dividida, tanto que só 3 áreas da Península Itálica se mantinham autônomas: Sardenha, os Estados Pontificiais e o Reino das Duas Sicílias. As outras áreas eram de influência austríaca ou de influência francesa. Então, pensar na nação como essa comunidade, né, realmente de origem natural, espontânea, que vão construindo esses laços, qual que é a língua que se fala na Itália, efetivamente? Aí você pode pensar em italiano. O italiano é uma língua natural da Península Itálica? Não, é uma língua imposta por um governo central nesse processo de unificação. Mas se você for em Perúdia, se fala perudino. Né? Ou seja, tem cidades que estão a 30 quilômetros de distância na Itália que falam línguas completamente diferentes. Qual é a língua que se fala na Catalunha? Né? Qual é a língua que se fala na Galícia? Qual é a língua que se fala no País Basco? Se você vai falar no espanhol como uma língua natural de união daqueles povos, ou seja, basta ver a origem prática dos países, históricas, que esses conceitos já meio que caem por terra. Né? Então, o nacionalismo, ou seja, esse discurso, essa ideologia, essa forma de ver o mundo que se cria a partir da nação, traz esse elemento que, em realidade histórica concreta, não existe. A nação, ela serve muito mais com uma imagem mítica, né, para que aqueles indivíduos, né, se sintam da mesma comunidade e se sintam, portanto, pertencentes a um mesmo Estado, do que algo efetivamente concreto. Né? E aí o discurso que se cria a partir disso pode ser um discurso perigoso, como esse próprio religioso, esse próprio Abad, escrevendo essas contribuições, essas memórias para uma história do jacobinismo, né, do autoritarismo, jacobinismo, meio que percebeu. E aí, quando ele fala lá que o nacionalismo serviu para enganar, para guerrear, para se contrapor aos outros países, ele está dando uma noção de que esse discurso nacionalista, né, ele cria uma contraposição com outras nações. Que o nacionalismo, portanto, teria um caráter eminentemente excludente. É como se o nacionalismo estivesse para o egoísmo. O individualismo está para o patriotismo, assim como o nacionalismo está para o egoísmo. Ou seja, o individualismo é querer o meu, mas ao querer o meu, eu quero que você tenha o seu, porque o seu te pertence, né? Então, eu só posso ter o meu porque cada um de vocês pode ter o que é seu. Essa é a noção do individualismo. O meu é fruto do meu trabalho, ele me pertence. O seu é fruto do seu esforço. Você tem que ser dono do que é seu para que eu também possa ser dono do que é meu. O egoísmo seria, além de querer o meu, eu quero tirar o seu. O patriotismo teria esse sentimento de amor como aquilo que é deixado de herança dos nossos pais, né? A ideia de pátria, de pater. Então, aquilo que vem sendo transmitido de geração para geração e que nós temos orgulho, criamos vínculos, né? Criamos uma afetividade e abraçamos aquilo. Mas sem criar uma exclusão com a herança dos outros pais, né? Na verdade, é bom que eles tenham aquilo, eu também tenho o meu, e assim, né, as coisas seguem. Agora, o nacionalismo não. Seria, ao querer o meu, eu também quero tirar o seu. Daí os discursos nacionalistas serem evocados em momentos de tensão, de guerra, de crise. E nasceu assim. Ou seja, lembra que os jacobinos foram quem convocaram a população francesa para compor La Masse en Armes, o exército em arma, por conta do ataque das chamadas coligações. Então, um apelo à nação. E aí aqui tem um ponto que é o seguinte, né? Como é que entra o nacionalismo nesse discurso? O nacionalismo, portanto, ele vai servir como esse sentimento, né, de agregação social
dentro deste momento revolucionário. Por quê? O que mantinha uma França unida, ou pelo menos, né, aquelas pessoas unidas no momento de Idade Moderna, sei lá, do poder absolutista? Não é um elemento de ser francês propriamente dito. O que conecta as pessoas é muito mais a noção, né, de ter a mesma religião, serem cristãos católicos, e de serem súditos do mesmo rei. Sendo que esse rei, ou ele, na lógica protestante, tem origem divina, né, a predestinação divina dos reis, ou na lógica católica, ele é abençoado por Deus através da igreja. De qualquer forma, o fundamento da autoridade dos reis, ele é um fundamento divino. E o que nos conecta é o elemento religioso, somos súditos desse rei, que por sua vez tem um fundamento divino. Bom, com a queda da monarquia absolutista, fica um vácuo de por que estamos aqui. Então, o nacionalismo é criado como esse discurso, essa retórica, essa forma de ver o mundo, de que nós que temos esses laços supostamente naturais, nós que supostamente falamos a mesma língua, e a gente já está apontando que não, nós que supostamente temos a mesma origem, como a gente está colocando, né, que na realidade não, mas se cria um discurso e as pessoas acreditam nisso para criar aquele modelo, aquele elemento de unificação. Do ponto de vista político para a classe burguesa, isso tem várias serventias. Primeiro que, como eu quero quebrar com os elementos do mundo feudal, eu quero quebrar com os elementos do mundo feudal em relação a privilégios feudais, em relação às corporações que protegiam, né, as manufaturas, e não só o mestre da corporação, mas que protegia também os trabalhos das corporações. Protegia também os aprendizes, protegia também os oficiais. Lembra que as corporações de ofício, elas foram criadas para manter monopólios de determinados produtos e áreas de venda. Então, para essa burguesia chegando ao poder, quebrar com a corporação de ofício é quebrar com essa situação de monopólios, né? Só que, para poder quebrar isso, eu vou tirar privilégios de pessoas. Eu tenho que criar, portanto, um novo discurso que vincule essas pessoas que vão ter privilégios ou situações cômodas quebradas, né? Lembra que as heranças de um mundo feudal é de uma noção de poder de maneira descentralizada. Portanto, mesmo no Estado absolutista, você mantém determinadas autonomias locais. Lembre-se que na França absolutista, quem cobrava os impostos, né, eram os nobres em cada região da França. Ele cobrava e ele repassava ao governo central. Ou seja, o governo central absolutista, ele é o centro desse fluxo de impostos. Mas a cobrança é feita por um poder local dentro dessa herança, né, de poderes feudais. Não existe mais o feudo, é um Estado, esse Estado é centralizado, mas existe ainda essa herança de poderes locais. Ou seja, na lógica agora das revoluções, é de você fortalecer ainda mais um poder central, mais do que no absolutismo, inclusive. É curioso isso, né? Ou seja, é do centro para fora. E para acabar, vamos dizer, com essa noção de autonomia dessas regiões, de uma certa noção de federação que existia, eu tenho que criar um sentimento que agregue todos em torno deste governo, que agregue todos em torno da capital, no caso de Paris. Tanto que o perfil de francês que a gente tem na cabeça é o perfil parisiense. A gente não pensa no francês de Bordeaux, de Lyon, né, de Marseille, da região da Provence, La Provence, né, onde se fala provençal. A gente não pensa em francês, a gente pensa no francês parisiense, ou seja, eu vou nessa noção de centralização. Então, do propósito do burguês, isso é fundamental, porque ao criar esse sentimento, eu crio um sentimento independente da classe social. Ou seja, eu da alta, da média ou da pequena burguesia, você da alta ou da média ou da pequena classe média, você trabalhador urbano, você trabalhador rural, nós temos a mesma origem, falamos a mesma língua, temos os mesmos símbolos, a mesma história, os mesmos alimentos, o mesmo costume, portanto formamos a nação, essa comunidade de origem natural e que é o fundamento para se formar agora o Estado da França. Não é mais o rei, não é mais a religião, é a nação francesa, é essa comunidade aqui. Isso agrega as pessoas para que você consiga tomar o poder, que é o projeto burguês, né, de tomada do poder e de queda do antigo regime. Fora que essa nova forma de pensar, ela contribui para essa centralização
e ela corta os laços com esses elementos feudais, de privilégios, de corporação, né, e de autonomias locais. Portanto, o nacionalismo é um sentimento que vai surgir com a Revolução Francesa, que vai sendo difundido pela conquista napoleônica e que vai caminhando junto com a burguesia. Né? Mas percebam essas minúcias. Por que eu coloquei lá inicialmente que a noção de nacionalismo ela pode, inclusive, ser contraditória, bater de frente com o liberalismo? E, para falar a verdade, não só com o liberalismo, mas mesmo com o cristianismo, com o socialismo. Né? Por quê? Porque o nacionalismo, então, é um tipo de sentimento que se desenvolve, né, que ele é local. Local aqui pensando na esfera de um país. Sendo que o sentimento cristão, a perspectiva socialista, a noção liberal, é uma noção que é universal. Tem uma tendência à universalização. Ou seja, a perspectiva cristã, né, é de você ir conquistando mais adeptos, você converter pessoas, levar a palavra. Ela tem uma perspectiva universalista. A frase final do Manifesto Comunista do Marx e do Engels é operário de todo mundo, univos. A perspectiva liberal, ela leva em condição qual que seria a característica do ser humano. Né? Então, até porque, como você vai na intervenção do Estado, eu vou para as trocas livres, o que quer dizer uma liberdade de fluxo entre as pessoas independente do país. O nacionalismo, ele prega esse elemento que é fechado. Portanto, o nacionalismo, que é uma ideologia burguesa, tem elementos de contradição com outra ideologia burguesa fundamental, que é o liberalismo. Até por isso, em momentos de crise, quando o nacionalismo se exalta, a burguesia sacrifica os elementos do liberalismo. Percebe o ponto central? Esse é mais assim, um dos argumentos de por que nazifascismo são regimes originalmente da direita. Ou seja, a gente pode chamar o stalinismo, de acordo com a perspectiva da Hannah Arendt, de um fascismo de esquerda, mas ele é uma exceção. Né? Os fenômenos nazifascistas são fenômenos da direita, porque o nacionalismo, que é um sentimento absolutamente fundamental, ele está sendo exaltado de maneira extrema no momento de crise do liberalismo. Duas ideologias burguesas. Mas quando há uma crise, esse aqui se destaca, como ele tem uma certa rota de colisão com o liberalismo é sacrificado em prol da defesa da propriedade privada, não de maneira liberal. Entende o ponto, como é que essas coisas, né, se articulam? E aí, deixa eu ver, 37 minutos, então, beleza. Aí, só para finalizar, então, e a gente concluir, eu vou usar a noção de um historiador chamado Benedict Anderson. Ele classifica, né, assim, o nacionalismo como um vínculo subjetivo que cria uma comunidade imaginada. Ou seja, a nação não existe. Né? A gente pode cravar. Até porque, se eu coloquei aquela hora que a nação é uma imagem mítica, lembra que mito tem a ver com uma narrativa fabulosa, uma narrativa fantástica. Mas essa narrativa quer passar uma mensagem. Essa narrativa quer orientar as pessoas no mundo. Então, eu crio uma narrativa sobre a Joana d'Arc. Eu crio uma narrativa sobre Carlos Magno. Eu crio uma narrativa sobre Napoleão. E através desses elementos, né, alguns deles que podem beirar ao fantasioso, ao fantástico, aquilo que vai além do nosso mundo, porque são figuras heróicas, ou seja, realizam ações, né, que vão além daquilo que uma pessoa comum poderia exercer, eu crio uma narrativa com esse propósito, de criar uma imagem para que então, temos a mesma origem e, portanto, somos fundamento do nosso Estado. Né? Mas então o nacionalismo seria esse vínculo subjetivo, ou seja, um sentimento, né, que cria uma comunidade imaginada. Eu imagino que aquela pessoa que está do outro lado, lá do meu país, compartilha dos meus elementos, fala a mesma língua, come as mesmas comidas e por aí vai. Então, assim, imagina isso na Espanha, né, que foi um exemplo extremo que a gente deu. Imagina alguém na Catalunha pensando que fala a mesma língua que alguém na Andaluzia, que alguém na Galícia que fala galego, que alguém no País Basco que fala euskera, que alguém em Madrid, né, que tem o espanhol efetivamente, o espanhol não, né, o castelhano como a língua materna, vamos dizer assim, ou seja, já no elemento do idioma é uma barreira, beleza? O Rubensbauer, que é essa figura que eu estou
usando a torta e a direito sem pagar royalties, dizia que o nacionalismo é a pior das ideologias, porque ela é muito eficiente em tornar os desiguais iguais, né? E assim, o nacionalismo é tão eficiente justamente nesses elementos, assim, onde o cristianismo fragmentou, foi incapaz, né? O cristianismo não, vamos pensar assim, a Igreja Católica foi capaz de manter unidades e ela se fragmentou e vem se fragmentando cada vez mais. Onde a democracia falha, o nacionalismo aparece, né? Porque a democracia ela precisa muito de uma certa autogestão dos indivíduos, né? Daquela consciência de tudo bem, eu enxergo aqui uma brecha na lei, mas pelos valores democráticos, pelos valores de justiça, eu não vou usar essa brecha na lei. Nisso aqui eu não toco, né? Só que aí, em cenários de crise, né, o nacionalismo se vê como uma forma de pensamento capaz de manter as pessoas unidas, a democracia não, né, a Igreja Católica, pelo próprio histórico de fragmentação, não foi capaz, o próprio liberalismo também não é capaz, em momentos de crise ele é sacrificado, em momentos de crise, né, se usa de regimes autoritários, se usa de ditadura, né, de medidas coercitivas extremistas e por aí vem. E o nacionalismo se mantém, né? Beleza, galera? Era isso, né? Então, seja individualista e não egoísta, seja patriótico e não nacionalista, né? Se a gente puder fazer o paralelo, certo? Abraço. Valeu.